Fala aí pessoal, Thiago aqui. Esse aqui é o Cyber Thiago canal. E cara, bora falar aí sobre um dos episódios que eu achei mais legal do Black Mirror nova temporada aí, que foi o episódio Striking Vipers, beleza? Chega mais aí, mas antes, se for possível, se você gostar, deixa aquele like, faz aquela inscrição básica pra gente, né? De lei. Valeu? Bora pro vídeo. Esse episódio ele é muito interessante por várias questões. Uma delas não só, né? A primeira delas aí é por ele ter sido gravado na cidade de São Paulo para criar aquela ambiência, aquela diferença em relação a um universo conhecido. O episódio em si tem uma cultura norte-americana e dá aquele contraste, uma cultura norte-americana se passando numa ambiência latino-americana, realçando aquela ideia de universo paralelo, onde a gente consegue perceber ali que existe uma tecnologia diferenciada, né? Esse episódio conta a história de dois amigos que se conhecem há muito tempo. A história começa no passado, 11 anos atrás, mostrando uma cenografia da cidade de São Paulo, já direto ali, numa boate, onde a gente consegue observar já de cara uma fotografia com contraste de cores ali entre quente e frio. A cena, o foco da cena está mostrando um ambiente mais quente e o horizonte tem aquele ambiente mais frio, criando um certo contraste ali e realçando um pouco também a arquitetura que é a cidade de São Paulo logo de cara, né? A princípio aí, esses dois amigos, eles estão naquela fase de azaração. Essa primeira cena da boate é até uma cena que eu achei mais legal, tem até uma música que eu gostei, eu vou deixar o link dela aqui embaixo, onde o cara, o personagem principal, interpretado aí pelo ator Anthony Mackie, que já fez inclusive o filme Vingadores. Ele e o amigo dele fica focado num game aí chamado Striking Vipers, que é o game que dá o nome ao episódio. E o episódio dá aí um avanço de 11 anos depois, onde está mostrando ali a rotina dele, casado já com essa moça que ele tá vazarando na boate. E aí tá fazendo seus 38 anos, aquela coisa de meia-idade masculina, mostrando ali, deixando evidente na história que ele e a esposa dele, embora se gostem, tá meio que numa rotina já, aquela coisa já desgastada. O amigo dele reaparece aí nesse aniversário e deixa pra ele, dá pra ele de presente um aparelho de realidade virtual mais sofisticado que aquele semelhante ao mesmo que aparece no episódio San Junípero, da segunda e terceira temporada, não lembro qual aí. Que é aquele que você coloca na fronte e faz uma imersão em VR ali, trazendo ao mesmo jogo, o Striking Vipers, que é o jogo que eles jogavam antigamente, que faz uma alusão óbvia ali a Tekken, The King of Fighters, Street Fighters, uma alusão tranquila ali, que a galera da antiga vai ter aquele link logo de cara ali. E essa questão do jogo é outra coisa que ambienta muito a fotografia, porque a gente consegue ver ali uma diferença de realidades, né? Onde o mundo real tem a característica em sépia para mostrar uma coisa um pouco mais rotineira, e o mundo virtual tem aquela característica mais onírica, com alguns cenários ali em neo-noir, que é aquela tonalidade azul, roxa que a gente vê em ficção científica com frequência aí. E o que é interessante para esse episódio, porque ele é o episódio um dos mais felizinhos da série Black Mirror como um todo. Qual que é o interessante desse episódio? É o rompimento de fronteiras que ele apresenta ali, assim como ele trabalhar a ideia de relacionamentos contemporâneos. Então ele mostra ali a tecnologia interferindo na nossa realidade aí, no seu âmbito mais íntimo, que seria a nossa própria questão afetiva ou física, e também trabalhando aí a realidade das famílias, uma realidade cotidiana influenciada por essas possibilidades novas que estão existindo aí. Então a gente percebe super ali a questão de rompimento de fronteira, não só de relacionamentos convencionais, como matrimônio, como também até de sexualidade. Os dois amigos, por meio do game, conseguem emergir nessa realidade virtual, interpretando os seus personagens favoritos no jogo, de forma realística, ali imersos, e eles acabam tendo um relacionamento virtual ali um com o outro. Aí vem vários tipos de questionamentos, por exemplo, será que uma transa virtual pode ser considerada traição? Qual é o campo da traição aí? Será que eles podem ser considerados homossexuais, por exemplo, por estarem ali tendo uma relação sexual dentro do game, por exemplo, já que não são corpos de verdade, né? E já que, por exemplo, um deles, pelo menos, está tendo um relacionamento heterossexual dentro do game, porque a personagem que ele está jogando ali é feminina, então quem ele está se relacionando no game é feminina, embora na realidade seja, no mundo real, controlada pelo amigo dele. Então fica essa questão assim, realmente louca. Essa é a parte que você começa a pensar e que traz essa questão do rompimento de fronteira e do convencional. E também de, por exemplo, é tudo virtual ali, mas qual é a fronteira do virtual e do real quando a questão é afeto, não é? Rotina de casamento, consideração com o outro, uma coisa que está bastante em falta hoje em dia quando o assunto é relacionamento, a questão de comprometimento.
e esse renovar aí de conceitos sobre o que é um relacionamento, agora ainda complicado graças à interferência da tecnologia, como a gente tem na nossa realidade já relacionado ao Facebook ou o Instagram, que também já influenciam e moldam o modo como as pessoas se relacionam afetivamente também, aqui ampliados por essa possibilidade de realidade virtual, ou de um game que foi feito para luta, está sendo usado aí para sexo, o que é outra possibilidade de um universo bem expandido mesmo, um produto que foi feito para uma coisa e acaba oferecendo outro tipo de possibilidade. Esse episódio tem fotografia muito bem trabalhada, como eu já falei lá atrás, principalmente porque ele faz muita referência aos games. Então tem a cenografia da cidade de São Paulo, por exemplo, o L ponto do edifício Copan é usado como uma fase de luta nesse game, semelhante àquelas fases finais do Mortal Kombat, por exemplo, que tinha a cidade no horizonte, e foi assim, uma genialidade, a direção mandou bem nisso aí. Foi um dos episódios que eu achei mais interessante e que eu mais gostei, uma fotografia muito bem trabalhada, e é isso aí, deixa aqui embaixo o que você achou desse episódio, beleza? E qual foi o seu episódio preferido da série, claro. Valeu, abração, até mais aí.